Fabiano. Senhor presidente, senhor senador Pedro Tax, senhora senadora Vanessa Graziotin, senador Valdemir Moca, que aqui esteve até bem pouco tempo, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente a esse distinto convite. Eu tenho uma relação com o tema pelo fato de ser consultor legislativo do Senado Federal. Também, quando fui conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui está o senador Pedro Tax, constituímos, naquela altura, uma comissão no âmbito do Conselho Nacional que realizou estudos e ofereceu contribuições que me pareceram não desprezíveis. Valiosas contribuições. Eu peço desculpas pelo pecadilho de Vinial Tomo, como diria essa de Queiroz, pelo esquecimento, mas a contribuição do Conselho Nacional do MP, através de Vossa Excelência, foi significativa. Muito obrigado, senador Pedro Tax. Cumprimos com o nosso dever de participar do processo democrático de construção de um novo diploma penal. Eu gostaria de cumprimentar também, de maneira bastante especial, o doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Devo dizer, senador Pedro Tax, senador Vital, que essa simplicidade, essa honestidade intelectual, esta clareza, tem uma grife, que é a grife de Minas Gerais. Eu acho que isso... Bom, aí já teríamos uma divergência assim, não solúvel. De qualquer modo, eu quero dizer também aqui, fazer aqui um reconhecimento público à participação em todo esse processo do Dr. Douglas Fischer, que com o seu talento, com a sua dedicação à causa pública, a sua vocação para o serviço público, prestou não só ao Senado, mas ao país uma relevantíssima contribuição. Sei que o senador Pedro Tax concordará e subscreverá essa singelíssima homenagem. Eu não vou me alongar, eu quero dizer que ao ler o projeto, eu identifiquei pontos que me pareceram de uma felicidade rara e que devem ser aplaudidos, como, por exemplo, o tratamento jurídico penal do índio, como, por exemplo, a consagração, finalmente, das regras do concurso aparente de normas, como, por exemplo, o reconhecimento que se tratava de uma velha reivindicação doutrinária da inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade. Outro exemplo, a culpa gravíssima. Essa modalidade pode resolver ou nos ajudar a resolver problemas concretos, como, por exemplo, os homicídios culposos no setor do trânsito. Então, eu daria aqui vários exemplos sobre o acerto, a felicidade mesma de escolhas legislativas que foram feitas por esse Código. Qual ideia que eu gostaria de me centrar aqui inicialmente? Primeiro, uma contextualização, senador Vital, de que tenhamos todos uma noção da envergadura, da dimensão dessa empresa que é a reforma de um Código Penal. Nós temos um Código Penal que data de 40. Ele foi concebido por uma comissão de juristas. Primeiro, o texto é da lavra do professor Alcântara Machado, do Largo de São Francisco, depois foi submetido a uma comissão revisora, mas essa ideia de um pequeno círculo de pessoas esclarecidas, com formação especializada, de que ele apresentaria uma solução e essa solução deveria ser acolhida, essa ideia já está no passado. Não se faz mais um código com essa compreensão tão elitista do fenômeno do direito. O código será necessariamente o resultado de disputas, de compreensões diversas de mundo, de temas polêmicos. Então, eu gostaria de saudar aqui o trabalho da comissão de juristas responsável pela elaboração. Por quê? Sobretudo por quê? Porque eles provocaram, eles lançaram os temas. Aborto, anencefalia, homofobia. Então, tiveram a coragem de colocar
os temas na pauta de discussão. Se nós vamos, digamos, se nós temos condições históricas, políticas, sociais, de avançar com segurança sobre esses temas, isso o parlamento dirá. O que importa é que, e agora eu também, ao mesmo tempo, saúdo o trabalho da comissão especialmente criada para este fim no âmbito do Senado Federal, é que esta comissão, conhecedora das dificuldades, das polêmicas, dos temas intrincados, soube, com habilidade, impedir que a reforma paralisasse em face dessas polêmicas que tendem à paralisia no âmbito do parlamento. Então, eu saúdo o trabalho aqui conduzido pelo senador Eunício Oliveira e também pelo senador Pedro Tax, na medida em que, com inteligência, soube, digamos, vencer etapa, não perder, digamos, o todo, a compreensão do todo, e a missão essa que é a maior de todas, que é a reforma da legislação penal brasileira. Num primeiro momento, houve uma reação forte de setores ligados a igrejas, também nos círculos acadêmicos houve uma reação, mas, repito, com habilidade, com firmeza e resgatando o espaço institucional onde essas divergências devem ser equacionadas, qual seja o Senado, a Câmara dos Deputados, recuperando esse espaço, ou melhor, não abrindo mão da legitimidade desse espaço. Aqui nós estamos nós avançamos, conseguimos aqui avançar, apresentar um texto digno de elogios, digno de críticas também, evidentemente, porque há uma frase célebre, inclusive, que abre o texto de Francisco Campos, na exposição de motivos, doutor Rodrigo, que ele diz o seguinte: com o Código nasceu a tendência de reformá-lo. É a frase que abre a exposição de motivos. E não será diferente, não tenhamos a ilusão de que seja diferente. Uma segunda reflexão que me proponho é: qual foi, senador, o impacto da Constituição da República de 1988 sobre a legislação penal? Eu diria de uma forma muito simplificada que a Constituição produziu um número considerável de leis especiais. Veja que interessante, na década de 90 nós tivemos pelo menos 4 tentativas frustradas de reforma do Código Penal, patrocinadas pelo Poder Executivo. Essa também é algo digno de nota, o fato de que esta reforma nasce no Parlamento, é a iniciativa do Parlamento brasileiro, ou seja, aqueles que detêm habilitação constitucional, legitimidade constitucional para entrar no tema, entraram no tema. O que eu diria? Então, nós tivemos 4 reformas frustradas e, ao mesmo tempo, nós tivemos a legislação especial ganhando terreno. E uma legislação especial com forte imagem constitucional, com forte carisma constitucional. Me refiro, por exemplo, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, lei especial. A Lei do Racismo, lei especial. A lei de drogas, a lei dos crimes ambientais, a lei dos crimes tributários. Então, veja, eu percebo que o código, que a proposta de código, tentando recuperar a centralidade do sistema, incorpora muitas dessas leis. Leis que ganharam alguma afetividade de grupos que lutaram por elas. Por isso, não será também uma tarefa das mais simples convencê-los sobre a sua incorporação pura e simples. Qual é o ganho, afinal de contas, para esses grupos que lutaram por essas leis, para que elas sejam simplesmente, digamos, fagocitadas pelo Código? Nós, juristas, compreendemos muito bem a ideia de uma modernidade jurídica centrada na clareza, na homogeneidade, na unidade do tratamento da matéria. Mas, digamos que no mundo real as coisas não caminham dessa forma. O caminho é mais acidentado, mas, enfim, as divergências vão surgir em relação a essa simples opção técnica de incorporação dessas leis. Nós poderíamos discutir aqui, eminente senador Pedro Tax, uma reforma orientada aos preceitos. O que eu quero dizer com isso? Uma reforma orientada aos crimes, à parte especial. Nós tratamos aqui de crimes cibernéticos, nós tratamos aqui, a senadora falou em feminicídio, com muita autoridade. Nós poderíamos discutir, portanto, esse grande mosaico que constitui a parte especial.
Eu faria aqui, de uma forma bastante objetiva, talvez, abriria um cenário diferente, que seria uma reforma orientada ao modelo punitivo, ao modelo sancionatório. Talvez uma reforma orientada às penas, ou seja, organizar melhor as estratégias punitivas, fosse uma estratégia que renderia menos polêmica do ponto de vista das lutas, das resistências pontuais ao modelo. Quando nós falamos em reforma das estratégias punitivas, basicamente, senador, eu me refiro a 3 perguntas. Qual é a porção que cabe à pena privativa de liberdade nesse modelo? No modelo atual e no modelo proposto. Qual é a porção que cabe às penas restritivas de direito, às penas alternativas? Qual é a porção que cabe à pena de multa? Não podemos fugir dessa... Nós pretendemos inovar substancialmente o modelo punitivo? Sim ou não? Me parece, a leitura, posso estar enganado, a leitura que eu faço é que a proposta, ora submetida à análise, inova, propõe correções não irrelevantes ao modelo vigente. Mas, de todo modo, isso não é pouco, é preciso que se diga, não é pouco, mas, de todo modo, o modelo punitivo ainda continua muitíssimo calcado na figura da pena privativa de liberdade. Vou dar um exemplo. Todas as penalidades, todas as infrações penais, os tipos legais de crime, recebem uma pena privativa de liberdade. 1 a 4 anos, o homicídio, acabou de ser dito, 8 a 20 anos. Me permita, senhor presidente, sem querer interromper, até porque ele possa tomar um copo com água. Deixa eu só agora organizar aqui, porque o dever me chama para a próxima atividade. Sim, peço a Vossa Excelência para assumir a presidência dos trabalhos e aí sim... Em um segundo. Existe no substitutivo 355 figuras típicas, sem contar causas de aumento. Destas 355, existem 81 das 355, cuja pena não excede a 2 anos. Não excede 2 anos. 81 das 355. 185 crimes, na figura básica, admite o regime inicial aberto. 126, a pena excede a 4 anos. 45 excede a 8. Portanto, esta preocupação do doutor Fabiano, nós temos aqui uma construção de um código que, diferente do que alguns falaram, não é um código que prende, não é um código que tem 10 mil anos de pena. A maioria dos crimes permitem, a maioria até 2 anos, permitem a substituição. Até 4, a substituição pelo 4477 atual. Então, é só para contribuir. Isso. Antes de voltar a palavra ao doutor Fabiano, eu gostaria de agradecer prioradamente a presença do doutor Janot, senador Pedro Táxi, com toda a condição de relator, vai presidir o final. O doutor Janot vai... a sua participação final vai incorporar o debate com o doutor Fabiano e nós temos a certeza que estamos cumprindo com o nosso papel. Gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui nessa casa novamente e poder contribuir para que esse importantíssimo projeto de lei possa vingar na sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente. Se pudesse deixar o Vital do Rego aqui, porque aí eu vou ter mais votos em Mato Grosso, senhor presidente, você já tem que... Senhor presidente... Doutor Fabiano, por favor, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, se algo pode ser dito em relação à proposta em exame, é o fato de que ela, digamos, do ponto de vista da gradação, da gravidade objetiva dos delitos, ela oferece reparos, correções importantíssimas. Eu não tenho dúvida em afirmá-lo e as informações há pouco prestadas por Vossa Excelência dão conta disso, são uma demonstração disso. Mas qual é o meu ponto, basicamente? É o fato de que nós dependemos de um mecanismo muito sutil, que é o mecanismo da substituição. Esse mecanismo depende de condições objetivas e subjetivas. Muitas vezes, ele dependerá
senhor presidente, doutor Rodrigo, da percepção, da crença do magistrado no modelo de penas alternativas. Se o magistrado, de alguma forma, não estiver muito convencido, tiver dúvidas sobre a fiscalização desse modelo, não ser na sua realidade local, ele possivelmente tenderá à não substituição. Repito, a substituição é um mecanismo, digamos que, cuja eficácia depende da cultura judiciária, de uma forma como se é interpretada, como se aposta ou não nesta solução. Trocando em miúdos, eu diria que nós poderíamos, talvez, e deixo aqui com uma contribuição para o debate, pura e simplesmente, pensar seriamente na possibilidade de cominação direta da pena restritiva de direitos. Há exemplo do que ocorre no consumo indevido de droga, onde lá há uma cominação direta, de tal maneira que nós pudéssemos desviar do mecanismo da substituição. Ora, não há dúvida que a pena privativa, a pena alternativa, a pena restritiva depende de, a meu ver, de simplificação, de modo que a população entenda melhor se há alguma coisa que a pena privativa de liberdade tem em relação a outras, de vantagem em relação a outras estratégias punitivas, é o fato de que o mecanismo de sofrimento que ela impõe é muito bem assimilado, é muito bem compreendido. Se, ao contrário, nós banalizamos, vulgarizamos a pena alternativa, como, por exemplo, pagamento de cesta básica, fica muito difícil de internalizar simbolicamente essa mensagem de repreensão. Portanto, o projeto, nesse ponto, é muito feliz, eu acho, quando reforma o mecanismo da substituição e aí ele faz inserir a suspensão condicional da pena. Ou seja, simplifica as coisas. Então, o que eu entendo que pode ser um passo, talvez, que possa ser dado, especialmente em relação àquele número de infrações punidas até 2 anos, onde, por exemplo, um crime de injúria, o que impede de que ele seja punido com a pena de prestação de serviço à comunidade? Já, de imediato. O que impede um crime de dano, um crime patrimonial de dano? Ou seja, ao mesmo tempo, a pena privativa de liberdade deixaria de ser essa vedete, essa teria uma porção tão grande no modelo e nós poderíamos, de alguma forma, e eu acho que a simplificação importaria em eleger uma determinada modalidade de pena alternativa, como, digamos, aquela que abre alas, que, a meu ver, seria a prestação de serviço à comunidade, depois mecanismos de conversão e outras modalidades. Bom, eu faço isso de uma forma, fiz aqui uma contribuição, talvez, nem sei se posso chamar assim, mas eu toco num ponto que me parece relevante, porque diz respeito à essência do modelo punitivo, e diria que, senhor presidente, nós temos... Nós falamos, Vossa Excelência pergunta se prendemos muito e prendemos mal. Talvez prendemos muito e também prendemos mal. De qualquer modo, o que importa é que algumas figuras tenham um olhar muito especial por parte da Comissão de Reforma. Por quê? Porque elas têm um impacto significativo. 49% da nossa população carcerária está encarcerada por crimes contra o patrimônio. Furto, 17%, roubo, 28%, receptação. Então, isso é um percentual, ou seja, o nosso sistema penal, de alguma forma, está voltado para microcriminalidade patrimonial e violenta. Também crimes sexuais, tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas, também com estatuto de desarmamento, houve um incremento substancial. Eu teria outras considerações a fazer, mas compreendo também que, enfim, nós avançamos já bastante aqui. Gostaria de saudar mais uma vez o doutor Rodrigo Janot, inclusive, doutor Rodrigo, pela coragem de enfrentar de uma forma tão direta um tema tão complicado como é o tema da maioridade penal. Muito obrigado.